iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV e recebendo a jornalista Marlise, que sempre traz algumas novidades para nós aqui com relação aos erros de português, tanto em palavras isoladas como também nas placas. E hoje, Marlise, o que nós temos aí para os nossos telespectadores? Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, durante a última semana, fiquei em observação, algumas pessoas dizem, vou tirar os meus óculos. Outras dizem, comprei um óculos novo. Algumas dizem no plural e outras no singular, a palavra que vem antes da palavra óculos, né? E aí, qual a maneira correta, no plural ou no singular? Realmente é uma pergunta bem complexa, né, para essa explicação para os nossos telespectadores. Veja só, o óculos, a gente já fala no plural, né? Como se essa palavra, né, mas há óculo, né? E é comum mesmo a gente ouvir isso das pessoas. Mas veja só, quando a gente usa óculos, você não usa um só, você usa os dois, né? Para atender o olho esquerdo, para atender o olho direito. E isso, então, são meus óculos mesmo. Não quer dizer que quando eu falo que os meus óculos, que eu tenho lá uma dúzia de óculos, né? Eu tenho óculos de reserva, não é isso, né? Então, quando eu falo de meus óculos, eu estou falando, inicialmente, né? Tirei meus óculos, né? Eu não quero ver isso, então tirei meus óculos. Pronto, tirei meus óculos. E não meu óculos, né? Quer dizer, porque aqui eu tenho dois. Então isso, de verdade, é um complicador mesmo para as pessoas entenderem. Porque já está na cabeça das pessoas que quando você fala meus óculos, você está falando de mais de um equipamento, mais de uma... né? Você tem lá 2, 3, 4, 5 lá na sua casa de reserva, ou aqueles que já não são usados mais. Tá? Mas pode ficar tranquilo, se você usa óculos, é porque você está usando óculos, né, tanto para o olho esquerdo para o olho direito. Né? Normalmente eu nunca vi uma pessoa só com um óculo. Só antigamente, né, que as pessoas usavam aquele monóculo, né? Mas lá dos antigos. Bem lá, antigamente. Usava para tapar um olho, né? Então, ou para... isso aí é verdade. Mas eu não, na nossa geração, eu nunca vi ninguém com um óculos, né? Então, nós usamos meus óculos. Meus óculos. Óculos novos. Isso, né? Comprei óculos, né? Comprei meus óculos, e você está levando só para casa um equipamento só, não é mais de um não, ok? Tá ótimo, professor, bem esclarecedor. Agora vamos usar novos óculos. E vamos à nossa placa também, que é bem interessante, é uma placa de portão. Eu acho que qualquer pessoa pode fazer esse deslize, né? Vamos ver então, né? Olha, a placa de hoje é muito interessante, Marlise. A gente tem falado sempre aqui que o I maiúsculo não tem pingo, mas praticamente todas as placas que vêm aqui em que tem um I maiúsculo, as pessoas colocam o pingo. Então, repito, pingo é só no I minúsculo e no J minúsculo. Então, para um professor de português bem assim exigente, você não pingou um I minúsculo, nem o J, por exemplo, jeito, você escreveu com, não é isso, com J minúsculo. Tem que ter o pingo no J, ok? Mas aqui no maiúsculo não tem. Cuidado. Então, o único erro da palavra aqui, cuidado, é o pingo no I. Cuidado com os cãos, né? Cuidado com os cãos. Olha, até dizem que a Guimarães Rosa, eu não vi ainda esse escrito, mas Guimarães diz que
pães ou pães é questões de opiniões, né? Mas bagunçou mesmo o coreto. Mas aqui, meu amigo, então você vai ter que chegar lá na padaria também e falar assim, me dá uns pães aí para eu dar para os meus cães, né? Você vai ver que não está fugindo a norma, está fugindo a normalidade, porque, né, a gente ouve, né, a palavra muito comum, né, pão, pães, né, e cão, cães. Portanto, você vai retirar aí este O de cães e colocar aí um E, né, cães. Então, CA, né, continua aí com o sinal, que é um sinal de nasalização, não é isso? Então, cães. Aí você já fala, né, é um som mais fechado. Portanto, só consertar aí, tirar o pingo do I e colocar, substituir o O por E. Aí você colocou duas exclamações, também não precisa, né? Cuidado com os cães. Aí você poderia ter colocado apenas um ponto, né? Nem precisava dessa exclamação, viu? Não há necessidade dessa exclamação. Fica um aviso mais taxativo, você tirando essas duas exclamações e colocando apenas um ponto final. Professor, muito obrigada. Adorei essa frase do Guimarães, acho que com toda a licença poética e com todo o brilhantismo dele, ele pode fazer essas brincadeiras, né? Mas a gente, vamos permanecer na regra, né? Cães não pega bem, né? Não vai dar certo, verdade. E você que está nos assistindo, pode participar do programa também enviando a sua dúvida em relação a alguma palavra, ou então se você encontrar alguma placa divertida pela rua aí que traz algum erro, envia para o nosso programa para que o professor possa comentar e corrigir a placa. Nós te agradecemos muito aí, né, por essa busca, né, de palavras, né, de placas, que beleza. Então, muito obrigado mesmo. É um prazer, professor. E você que está nos assistindo, aguarde aí um pouco mais. Daqui no segundo bloco, nós vamos ter uma convidada muito especial para falar de língua portuguesa. Estamos iniciando o nosso segundo bloco aqui no NEC TV. E hoje, recebendo uma pessoa que nós consideramos muito mesmo, a professora Raquel, é diretora do Instituto de Saúde do Centro Universitário de Caratinga, já foi também secretária de Saúde, então tem uma experiência muito grande nessa área de saúde e de maneira muito especial também na linguagem que às vezes tem que ser usada ao informar as pessoas. Então, seja muito bem-vindo, professora. Viu? Boa tarde, professor Antônio. Eu que agradeço o convite de estar aqui com o senhor. Cumprimento também a todos que estão nos ouvindo. Pois é, nós então queríamos assim ouvir, né, de você, como você tem alguma experiência, como é que é isso, a linguagem nesse campo de informação. Certamente você já ouviu assim muitos médicos darem alguma informação para o paciente, que às vezes leva o paciente a procurar outra pessoa para traduzir aquilo, né? Sim. Que essa linguagem é uma linguagem técnica e difícil para quem não entende de saúde. Sim, a linguagem na saúde ela é muito técnica e é muito comum e muito positivo, né? Entre a equipe multiprofissional, entre a relação médicos e também futuros profissionais, né? Professores e alunos. Mas no contexto, a relação médico-paciente é muito importante a atenção na linguagem para que se tenha uma linguagem mais até informal na hora de dar uma informação, uma notícia ao paciente, né? A gente tem até um exemplo que aconteceu uma certa vez na gestão pública, num departamento da gestão pública. Eu fui abordada por um paciente que foi atendido, né, por um profissional de saúde, e ele encaminhou esse paciente para o TFD. TFD é um setor da saúde que é tratamento fora de domicílio.
E esse senhor chegou nesse departamento público, eu estava muito ansioso mesmo, assim, já um senhor de idade, e ele muito simples e nervoso, assim, preocupado, me perguntando que gostaria de uma informação, como ele faria para ser atendido, porque ele estava com um encaminhamento para o TFD. Eu vi na hora e expliquei para aquele senhor que se tratava desse setor, que ele deveria, era um exame que foi solicitado a ele que fosse feito fora de Caratinga por não ter a condição de fazê-lo aqui. E ele estava muito preocupado porque ele entendeu que se ele foi encaminhado para esse setor, né, TFD, ele estava com uma doença muito grave, né, porque foi só direcionado com a sigla. O nome não é muito bonito, não é muito bonito. E na saúde tem muito disso, né? Na saúde pública tem muito disso. E também, às vezes, para você tratar algumas doenças também, elas vêm por meio de siglas, né? E aí, quando você informa isso ao paciente, se você não informa da forma correta e da forma realmente explicando, detalhando isso é muito comum, porque fica rotineiro para os profissionais de saúde, mas muitas vezes nós esquecemos daquele paciente que está ouvindo aquilo pela primeira vez. Isso aí realmente, né, não deve ser brincadeira não, né? Sim. A gente sempre escuta também alguns casos interessantes aí de médico que às vezes dá uma receita e fala para as pessoas e acaba ele tendo que buscar uma outra pessoa para interpretar aquilo, Sim. né? Que foi, que palavrão é aquele, não é isso? Sim. Porque é uma linguagem que está fora do conhecimento do povo, não é? Não é uma linguagem comum, né? Como você disse, é uma linguagem técnica. Em relação à receita médica, a gente deve observar que é muito importante a adesão do paciente ao tratamento, né? E isso faz parte também, a gente pode ver um exemplo da linguagem. A gente teve um caso, e a gente até muito positivo, e foi no CASU, né? Um paciente foi atendido por um dos médicos do CASU, e depois um dos familiares fez até um agradecimento numa rede social, e parabenizando esse médico pelo o atendimento humanizado que, com o pai desse paciente. Porque ela relatou e ela colocou a foto na rede social, ele tinha vários medicamentos para tomar, né, durante todo o dia. Então ele colocou, além dele colocar o medicamento na parte da manhã, por exemplo, ele desenhou um sol, o medicamento que ele deveria tomar à noite, ele desenhou uma lua, e no horário de almoço ele desenhou o prato com os talheres. Então ela ficou muito, muito contente, muito feliz, porque ele chegou em casa e ele já sabia a forma e o horário que ele ia tomar os medicamentos, porque ele usou uma linguagem, né, de desenho, né, mas foi a forma que ele utilizou para conseguir até fazer com que ele entendesse e aderir ao tratamento. Então isso é muito positivo, né? Então quando a gente fala de cuidado integrado, é justamente isso, a importância de entender a linguagem do paciente para que ele possa realmente aderir ao tratamento e conseguir avançar e ter um resultado positivo. Que beleza, eu acho que esse médico merece parabéns mesmo, sim, né? Com Pode certeza. parabenizá-lo lá em meu nome, porque é mais uma demonstração assim dessa preocupação, não é? Com o paciente, Sim. de o paciente tomar os remédios na hora certa, Sim. mesmo que não tenha ninguém ali naquele momento para ler para ele, né? Sim. Porque naturalmente trata de uma pessoa que não analfabeta, não é isso? Que não tem conhecimento da língua. Sim. Mas que beleza. Mas então você acha que essa linguagem precisa ter, então, assim, as pessoas ter cuidado com o vocabulário, né? Os membros e aqueles que pertencem à área de saúde, sim, precisa ter um pouco mais de cuidado. Então. Sim, com certeza, né? Porque a grande preocupação é porque as siglas, por exemplo, ou outros contextos na saúde são muito complexos, né? Mas quem está no dia a dia, para isso é comum. Mas enquanto o paciente chega nesse departamento, seja com um funcionário no atendimento, na recepção, seja com a relação médica, seja na beira do leito, com a equipe multiprofissional, você vai discutir um caso, né? Tem a forma de ser discutido ali, né? Perto do paciente, né?
que deve falar, como falar, né? As questões das siglas também, assim, eu acho que é um ponto crucial e que isso é muito comum de acontecer, mas que o paciente às vezes ele fica realmente perdido, né? Ou sem instrução. Porque de verdade as palavras, né, da área de saúde são palavras muito assim, cultas. Sim. Professora, mas nós queremos agradecê-la aí pela sua presença, né, pela fala aí, né, importante, né, e prática, né, mostrando assim essa preocupação, né, que se deve ter. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Sim, eu agradeço novamente o convite e a todos. Ok. E você que tem nos assistido, nós te aguardamos aí no próximo programa, se Deus quiser.